Oi meninas, tudo bem? Como prometido, hoje eu tô trazendo o conteúdo que eu passei pra vocês na live, que foi a live feita no meu perfil do Instagram. Se você caiu aqui de paraquedas, por alguma pesquisa, isso vai ser sim uma aula de automaquiagem gratuita, focada totalmente na pele profissional. Eu reproduzi essa pele com vocês, que eu já tinha gravado na live, então para quem assistiu a live e queria ter acesso ao conteúdo várias vezes para poder repetir e ir aprendendo, agora vai conseguir. E para você que veio aprender mesmo como fazer essa pele profissional, tá interessado em descobrir um pouco mais sobre o universo da automaquiagem, pode seguir acompanhando o vídeo, que tem muita informação, muito conteúdo bacana para vocês. Então, sem enrolação, vamos começar. Bom, meninas, vamos começar aqui então. Tô com a minha pele limpa, lavada com sabonete, que é o primeiro passo para a gente garantir uma pele bem bonita, uma pele duradoura, uma pele profissional, é estar com a pele bem limpa, tá? O segundo passo que eu vou utilizar vai ser a água micelar, ou você pode substituir também por tônico. Eu gosto da água micelar porque ela não tem álcool e eu sempre busco nas composições algo que não tenha álcool para não agredir a pele, tá? Então, eu vou usar aqui o algodãozinho mesmo com essa água micelar. Essa aqui é até uma bem baratinha, que é da Max Love. Eu vou encharcar bem o algodãozinho, que eu gosto de bem encharcadinha. E aí eu vou fazer movimentos puxando pra fora, tá? Depois que a água micelar já secou, passei, ficou sequinha a minha pele, eu vou vir com água termal. Essa é da Ruby Rose, tá bom? Então eu sempre dou uma tampadinha aqui na raiz do cabelo e venho me espirrando. Isso. Sempre, ó, com essa distância do braço, tá? Sempre com o braço mais esticadinho, não tão próximo. O máximo que você puder esticar o seu braço, você vai espirrar. Prontinho, a pele vai ficar assim bem molhada e você vai esperar secar, ou se você tiver aquele ventiladorzinho, enfim, vai secar toda essa pele e deixar a pele absorver essa água. Essa água serve para hidratar, para suavizar a pele, para preparar a pele para receber a maquiagem. Eu amo e não consigo maquiar mais sem água termal. Bom, e vamos ao truque da live que vocês amaram, que foi misturar, ó, aqui na minha plaquetinha, um hidratante com o iluminador líquido da Ruby Rose. E para que essa mistura? Para deixar uma pele mais glow. Caso você não tenha um primer ou um sérum glow, pode ser esse aqui, que é muito bacana, da Max Love, ou um da Biang também, que tem a versão glow. Se você não tiver e quiser fazer essa pele mais profissional, essa pele mais glow, você pode tanto misturar um hidratante de rosto, tá? Esse aqui é o Soft da Nivea, mais esse iluminadorzinho aqui líquido. Se você não tiver líquido, você também pode raspar um iluminador em pó nesse mesmo hidratante, mexer numa plaquinha, numa superfície e hidratar o seu rosto dessa maneira, tá? Então, ou seja, eu vou fazer aqui agora uma camada de hidratação, já com um pouco de glow, pra minha pele ficar mais luminosa, que é a proposta que eu ensinei na live e quero trazer aqui novamente pra vocês, tá? Então eu vou espalhar aqui com a mão. Como eu disse também na live, se você tiver a pele oleosa, é ideal que você espalhe com um pincel, que você não deixe que sua pele tenha muito atrito com os dedos, porque os dedos eles quentam e eles também têm oleosidade própria. Ó, como já fica um efeito bem iluminado na pele. Hidrata com um efeito iluminado. Você pode hidratar da quantidade que você quiser. Nunca se esqueça de hidratar bem aqui o canto do nariz, tá? Bem abaixo aqui dos olhos, porque é uma área que vai receber mais produto. Então, ó, hidratar bem mesmo. Agora que eu hidratei, já deixei minha camadinha mais glow, eu vou esperar dar uma absorvida também, porque como eu falei, eu gosto de dar espaços entre cada produto. Enquanto isso, eu vou, por exemplo, planejando o outro produto, já separando o outro produto, pra conseguir ganhar tempo.
tá bom? Então eu vou esperar dar uma absorvida e volto aqui pra gente fazer a aplicação de primer e de base. Agora que a minha pele já deu uma absorvida, eu vou vir com o primer somente em pontos que necessita de primer. Como eu expliquei pra vocês já anteriormente, a nossa pele, o primer, a maioria dos primers, tirando sérums assim, tá? Eles foram criados para tampar os poros, para minimizar poros. Ou seja, esse produto, ele vai entrar nos furinhos ali, né, que são os poros, e vão tampar, fazendo uma superfície lisa, deixando aquele efeito blur, aquele efeito Photoshop na pele. E assim vai receber a base. Porém, se você aplica um produto assim, em um pedaço da sua pele onde não tem poros, ele vai ficar superficial. É onde facilita para a base escorregar e sair, porque ele não vai ter penetrado em nada. Não vai ter poros ali para ele penetrar. Então, o primer a gente não usa no rosto todo, não é o primer que faz a sua maquiagem durar horas. Tudo que vai fazer a sua maquiagem durar muito é toda essa preparação que a gente faz antes, e não só o produto primer, tá bom? Então, o primer deve ser concentrado somente nas áreas que você tem poros. Eu, por exemplo, vou utilizar aqui esse da Mislari, bem aqui no meu nariz, que é uma área onde meus poros têm um pouquinho mais evidentes, e eu dou uma batidinha aqui, ó. O primer a gente também se aplica dando batidinhas, pra ele penetrar e não arrastando, tá? Do outro lado também, só adicionando. E também aqui no bigode, que tem uma área mais concentradinha também de poros. E no meu caso, essa é a única área que precisa de primer, tá? Se você vai observar no seu rosto, e se você falar, Natália, eu não sei o que é poros, eu vou deixar algumas imagens aí na tela pra vocês, e vocês podem identificar facilmente que são os furinhos aqui que ficam na pele, tá bom? Geralmente nessas áreas assim, de bochecha, perto do nariz. Outra coisa, o nariz é uma superfície muito lisa, muito reta. Dificilmente você vai ter poros nessa área e dificilmente você vai precisar usar o primer em cima do seu nariz. Por quê? Não sei se vocês já repararam que algumas vezes quando a gente se maquia, o nariz é uma área mais difícil da base grudar ali, da base ficar ali, porque é uma área mais lisa. Então, se tiver também um produto ali que não tem necessidade, vai ser mais difícil ainda de conseguir fazer camadas de base em cima do seu nariz. Pode ser que ele fique abrindo, craquelando, tá bom? Então, agora sim, eu tô com a pele hidratada, com a pele suavizada da água termal, com a pele bem limpa. Já apliquei o primer na onde eu necessito. E aí agora sim, eu vou pra base. Hora da aplicação da base. Eu misturei duas bases hoje, baratinhas, pra vocês não falarem que a pele ficou boa por produtos caros. Que é essa da base da Ruby Rose Fields, é a Amêndoa 30. E essa aqui que tá suja, inclusive, que é a da Diversa, número 150. Eu misturei as duas com 3 gotinhas de diluidor da Mislari, tá bom? Eu misturei tudo aqui na minha plaquetinha, ó, tá aqui a minha base. E eu vou pegar agora um pincel língua de... E agora com o pincel língua de gato, eu vou fazer uma camada grossa na minha pele, deixando aqui, depois eu vou espalhar com a esponjinha, tá? Lembrando que eu vou fazer uma pele glow, porém com cobertura. E o que eu gosto pra fazer uma pele glow, assim, bem bonita, porém com cobertura, né? Eu gosto de ter uma boa cobertura, de ter uma base assim bem... Então eu tenho usado bases mais leves, tá? Eu uso bases mais leves, porém construo camadas. Então essa máscara que eu fiz vai ser a primeira camada. Observa aqui, ó, que eu não vou trazer a base até aqui, essa máscara, porque na hora que eu for espalhar, ela já automaticamente vai preencher aqui, e se eu colocar muito próximo aqui, eu vou sujar demais o meu cabelo, tá? Então vamos lá. Já apliquei, fiz essa máscara aqui. Com a esponjinha úmida, eu vou vir dando batidinhas no meu rosto, tá? Então, ó, batidinhas, ó, bem úmida, molhadinha.
vou vir dando batidinhas, a gente não vai arrastar. E a gente também não pode usar esponjinha seca, tá? Então, vamos lá. Prontinho, ó, eu acabei a primeira camada de base nesse momento, ficou assim. Agora eu vou fazer uma segunda camada pra ficar uma cobertura muito boa e também pra aparecer bem a maquiagem nas fotos e no vídeo, tá? Quando a gente fala de uma maquiagem profissional, a gente pensa assim em uma pele para fotos, uma pele para vídeos, talvez para uma madrinha, para uma debutante, até mesmo para você ir para uma festa ou para você gravar vídeos e fazer uma boa produção aqui pro Instagram, tá? Então a gente precisa adicionar mais camadas de produto para conseguir criar uma coisa aparente nas fotos, já que a foto e o vídeo perdem 50% mais ou menos aí da nossa maquiagem. Então, para aparecer, eu vou aplicar uma segunda camada de base também para a cobertura ficar muito boa. Ó, ainda eu consigo ver ainda minha pintinha aqui e algumas marquinhas. Só que agora a gente vai aplicar essa segunda camada pegando aqui da plaquetinha com a esponjinha e já aplicando direto no rosto. Não vou usar mais o auxílio do pincel. E vou fazer a minha segunda camada dando batidinhas, lembrando de prestar atenção em detalhes como a voltinha do nariz, a orelha aqui, ó, levando sempre pro pescoço, tá? E uma coisa que vocês vão achar estranho, porém, quando a gente vai fazer os olhos, eu não passo aqui a base na minha pálpebra, eu vou ensinar uma outra maneira. Então, vamos espalhando. Lembrando que não tem lado correto para usar essa esponjinha, tá? Você pode aplicar também com a bundinha. Eu me adapto melhor sempre com a ponta, mas aí fica sempre a seu critério. Ó, menina, segunda camada de base finalizada. Por hoje vai ser nossa última camada, mas olha só como dá um bom diferencial a segunda camada. Já fica uma pele bem profissional, né? Uma pele bem assim, uau, e ainda tem outras coisas pra gente passar. Então, finalizando aqui, a gente vai pra parte de corretivos, tá? Eu gosto de fazer a parte do corretivo primeiro, sei que tem gente que faz a parte do contorno primeiro, mas enfim. Eu vou começar aplicando um corretivo mais ou menos do meu tom, um pouquinho mais claro só, aqui na parte de baixo. Vou pegar aqui do cantinho, levando aqui pra frente, sempre respeitando aqui a altura do meu nariz, tá? Ó. E uma coisa que eu gosto de fazer, tenho feito, é iluminar também aqui. Pra quê? Porque essa área do centro aqui seja a área mais iluminada do nosso rosto, tá? Ó. Não aplica tanto produto, não precisa. E aí eu vou dar batidinhas também, espalhando, deixando concentrado aqui, sem tentar arrastar para as laterais da onde vai ter o contorno, tá? Você pode até ligar um pouco aqui, ó, sem passar pra cá, ó, tá vendo? Eu sempre jogo bem pra esse cantinho, apesar de outro produto, porque essa área da pálpebra tem que ficar bem iluminada. Com a bundinha eu vou garantir que a volta não fique marcada. E vou fazer do mesmo lado, a mesma coisa desse lado. Ó, aqui que eu digo, ó, pra não marcar. Ok. Agora eu vou vir com um corretivo mais claro ainda que o meu tom de pele. Ele é quase branco, porque eu sou bem branquinha, mas você vai utilizar um corretivo de acordo com a sua pele que seja mais claro pra dar uma boa iluminada.
Ó, vou fazer a mesma coisa. Esse corretivo é pra quê? Pra iluminar mesmo, pra trazer luminosidade. Com o corretivo do tom, o primeiro corretivo que eu usei mais ou menos do tom da minha pele, eu também dei uma iluminada e uma corrigida aqui no centro do meu rosto, então seria aqui um pouquinho da testa, o nariz e o queixo. E espalhei com a esponjinha. Você não precisa se preocupar em ficar trocando a esponjinha, tá? Se você tiver um papel pra ir dando uma limpada nela, mas em geral não precisa trocar a esponjinha, que ela não vai confundir as cores. Indo pro contorno, que foi uma parte da live que todo mundo achou muito interessante, que era uma dica que poucas pessoas tinham acesso, a gente vai fazer agora o contorno. E o contorno, ele deve sempre estar valorizando o seu formato de rosto, acompanhando o seu formato de rosto. E uma maneira de você descobrir isso é uma coisa que você vai conseguir perceber com o seu próprio rosto, vai te ajudar, a te auxiliar neste momento, é a sua orelha. Então, a gente vai se basear aqui o contorno na orelha, tá bom? A gente vai visualizar a orelha e essa cartilagemzinha aqui, né, o tragus. A gente vai se basear pela altura da orelha e o tragus. O nosso contorno deve vir aqui. Deve sempre ficar 2 dedos abaixo dos olhos, 2 dedos acima da mandíbula e 2 dedos atrás da boca, para não ficar tão próximo e parecer sujeira. Então, o produto que eu vou utilizar hoje é um produto em creme, porque eu acho que dá um acabamento muito bonito, sem contar que quando você faz uma camada de produtos em creme e depois uma camada de produtos em pó, a sua maquiagem vai durar muito mais. Porque tudo que é em pó vai sair primeiro, né? Vai estar ali superficial, vai sair. E quando sair a camada em creme que tiver por baixo, selada ali embaixo, ainda vai continuar. Então, vai ter sim uma impressão de que sua maquiagem dura muito mais tempo. Com um pincelzinho, que é o meu truque para fazer o contorno de uma maneira bem fácil, esse pincel é o W102 da Macrylan, é um pincel para blush. Ele é um pincel que tem essa pontinha diagonal, tá vendo? E ele tem uma espessura muito boa para fazer o contorno. Eu vou usar essa paletinha, que é uma paletinha muito baratinha, muito velha, inclusive, de corretivos coloridos que eu tenho, que por acaso vem esse marrom, que é um marronzinho tom de pele mesmo, assim, não é muito escuro pro meu tom de pele, e ele vai fazer um contorno bem clean, bem bonito, assim. Com esse pincel, ainda com a minha pele molhada, eu vou usar esse pincelzinho, vou tirar aqui em cima do meu produto, tiro o excesso e vou começar o meu contorno. Vamos lá, vou virar um pouco assim pra vocês verem. Então, ele tem que ficar na altura do tragus, não pode ficar para baixo do tragus e não pode passar da ponta da sua orelha. Isso vai ser uma boa coisa para você se basear, principalmente porque o seu rosto, sua orelha vai ser diferente. Então, você vai conseguir se basear no contorno perfeito para você e vai dar certo. Então, eu vou vir aqui, ó, dando batidinhas, apoiando esse produto nessa linha, tá? Com batidinhas mesmo desse pincel. Eu gosto de usar esse pincel mais fofo, porque ele já esfuma melhor e não deixa o contorno ficar marcado, que também é uma dúvida muito recorrente. Para quem sempre me pergunta qual o tom do contorno, depende bastante do que você gosta, do que você quer apresentar, mas eu recomendo não ir muito pro escuro. Fica ali 3 tons acima do seu tom de pele. Ó. E dá aquela esfumadinha, caiu um pelinho. Tá vendo? Aqui você pode conferir, ó, que fica 2 dedos acima da mandíbula, 2 dedos abaixo dos olhos e 2 dedos da boca. E esse seria o nosso contorno. Repetir o mesmo processo desse lado e já vou começar o próximo passo do nosso contorno, que é trazendo aqui para as têmporas, tá? Ó, eu vou fazer esse formato de C
descendo aqui. Só com este movimento do pincel. Isso você pode fazer mesmo que a sua lateral não seja tão larga ou a sua testa não seja tão grande. Por quê? Isso é para devolver a sombra que a gente tirou passando tanta camada de base, deixando a cara, né, num tom só. Então a gente devolve o contorno não para esconder nada, mas sim para devolver a sombra natural, para ficar tudo bem harmônico, ó. Fica um contorno muito clean e muito bonito, a minha técnica preferida de contorno. A mesma coisa agora eu vou repetir com o nariz. Vou usar o mesmo pincel para você ver que pode usar o mesmo pincel para várias funções, que eu vou apertar aqui esse pincel e com o produto eu vou fazer essa linha reta do meu nariz, tá vendo? Ele já tem aqui a linha reta e você vai fazer isso também. O que vai dar a impressão de mais fino aqui? Deixar só uma linha bem fina. Quanto mais fina, mais fino vai parecer o seu nariz, de tom claro. Então, com o tom escuro, eu vou arrastando aqui pra lateral, depois de ter deixado isso aqui bem retinho, pra conseguir deixar esse efeito de nariz bem afinadinho e arrebitado. Se você já tem um nariz muito longo, você não vai fazer esse contorno saindo aqui das sobrancelhas, tá? Você vai fazer metade do nariz, só a parte ali pra deixar harmonioso. E se você tem um nariz muito pontudo, você pode passar o tom escuro pra esconder. Então lembra que o tom claro vai vir pra frente, vai aparecer mais, e o tom escuro vai esconder, tá? Ó. Agora que a gente fez a parte de correção nos tons claros e nos tons escuros, eu vou aplicar o pó solto da Playboy nas áreas claras, em onde não teve contorno, em todo lugar que não teve contorno. Eu vou utilizar uma esponjinha seca e vou aplicar bem em cima, deixando ali um tempo. Deixando mesmo essa técnica de caminha, ó. Em todo lugar que não teve contorno. Enquanto fica assim, eu vou pegar uma paletinha minha de pó, essa da RK by Kiss, que tem vários tons de contorno. Você não precisa ter uma paleta desse tamanho para atender, se for só para você mesmo, né, para o seu próprio uso. Você pode ter um pó compacto de uns 3 tons acima da sua pele. Eu vou pegar esse tom, que é o tom mais gastinho aqui da paleta, que é o tom que eu mais uso, né, que eu uso em mim mesma. E com o mesmo pincel que eu apliquei o contorno cremoso, eu vou aplicar em cima o contorno em pó, fazendo leves movimentos de vai e vem e circular, até mesmo depositando. O que acontece? Eu selei, né, a parte clara com o pó solto, e agora eu vou selar a parte escura já com o contorno, pra que fixe bem e quando sair esse em pó, esteja ali o contorno cremoso embaixo, como eu já tinha falado pra vocês. Prontinho. Agora que eu já também selei a parte do contorno, eu vou pegar um pincelzão bem grande de pó. Esse é o 01 dessa linha da Macrylan do cabinho prateado. E vou varrer todo esse pó que eu deixei acumulado. Ó, tira bem. E essa primeira parte da pele tá pronta, olha como a pele... Eu vou usar um blush, e eu amo blush, então você pode aplicar o blush na medida que você se sentir confortável, tá? O que é ideal pro blush? Que ele se confunda aqui, que ele se misture, que fique tudo bem harmônico com a questão do contorno. Então eu vou usar um pincel que também seria recomendado para pó, de acordo com a marca, também da Macrylan, esse é o W101. Que fala que é um pincel para pó, ele tem assim uma circunferência mais redondinha, mais achatada, mais junta.
Eu vou usar esse blush também da Ruby Rose B1, que ele é um tomzinho assim cintilante, meio alaranjadinho, meio coral. E vou dar um sorrisinho, assim como eu disse na live, desse sorrisinho tipo de não gosto de você ou não gosto de alguma coisa. Só bem falsa mesmo, sorriso de falsa. E vou aplicar nessa maçã do rosto, nessa parte aqui que levanta, puxando pra dentro do contorno, tá? Sem deixar uma bola aqui. Então, fazendo assim e puxando. Olha como já dá uma diferença pro lado da maquiagem. E eu aplico depositando assim, ó, dando uma batida mesmo, puxando pra dentro aqui do meu contorno e fica tudo bem harmônico. Agora que eu já apliquei todo tipo de pó que eu queria, eu vou assentar essa maquiagem, então eu vou utilizar a água termal novamente para assentar, para fazer com que a maquiagem entre na pele, com que a pele absorva bem os produtos que ela recebeu, para tirar esse aspecto pesado de pó que fica na pele e parecer bem mais suave. Isso também vai fazer com que a maquiagem dure mais tempo. Então eu vou fazer o mesmo esquema anterior de esticar o braço e molhar o meu rosto. Depois que ele estiver assim molhado, eu vou fazer o mesmo processo e vou esperar secar, posso abanar e tentar não fazer tantas expressões para secar bem suave. Depois que a pele já tiver secado, a gente vai fazer a aplicação do iluminador. Algumas maquiadoras gostam de fazer antes de molhar também a pele, mas eu prefiro aproveitar um restinho da pele meio molhadinha para poder aplicar o iluminador. Eu vou utilizar este pincel aqui, que seria um pincelzão de esfumar, porém ele é próprio para iluminar da coleção que a Macrila lançou, que é o W910. Ele já tem essa função de esfumar. Eu vou utilizar, como eu utilizei na live, um iluminador, uma sombra iluminada da minha paleta aqui da Ruby Rose, para mostrar para vocês que vocês não precisam necessariamente sempre usar um produto só para uma maneira, tá? Então eu vou usar da paletinha e vou molhar um pouquinho o meu pincel com a água termal. Molhei um pouquinho, dá uma chacoalhada. Vou pegar a sombra iluminadora e vou começar aplicando nesse ossinho aqui que a gente tem em cima da bochecha, que faz certinho essa voltinha, sabe, ó, bem aqui. E vou fazer esse C aqui. Eu só molho para ficar mais potencializado esse iluminador. Lembrando que o iluminador, ele tem que ser um tom brilhante ali entre o champanhe, o dourado, né? Um mais prateadinho, um rosezinho também. Vou iluminar também o centrinho aqui do meu nariz. O meu queixo. O arco do cupido e aqui o centrinho da minha testa. Olha como fica essa pele. Com produtos, todos os produtos baratos e até mesmo produtos para outras funções, tá? Então, de pele, a gente acabou, seria até aqui. Eu só vou deixar uma adicional para vocês que não deu tempo de deixar na live, que é como eu faria a preparação da pálpebra para receber uma sombra. E aí, a partir daqui, eu faço um outro vídeo. Eu vou utilizar esse corretivo aqui, que é um corretivo da Dylos Pro, que é um corretivo de camuflagem. Ele tem um tomzinho meio rosadinho, tá quase acabando. E para ele ficar mais líquido, não líquido, mais cremosinho assim, para não ficar tão duro, eu vou aplicar 2 gotinhas do diluidor da Miss Lari. Com um pincelzinho língua de gato menor, esse daqui,
eu vou pegar um pouco desse produto, vou misturar aqui. Vou pegar um pouquinho do produto e aí sim eu vou aplicar na minha pálpebra. Porque ele vai ser um produto mais denso que vai permitir camuflar mesmo aqui e também deixar mais iluminado a área da sombra para ficar um efeito mais bonito. Não fica um efeito de pele, fica um efeito que a pálpebra foi mesmo ali, tem um diferencial para receber a sombra. Vai ficar mais iluminado abaixo da sobrancelha, esse canto interno que é bem importante estar iluminado na maquiagem. E aí eu vou bater também com a própria esponjinha, que a gente já tinha usado antes, ó. Bati bem. E vou selar com o pó. Eu não passo sombra na pálpebra com a pálpebra molhada. Ela não esfuma de uma maneira muito legal. Ela pigmenta, mas não esfuma. Então, mesmo pozinho com a esponjinha. E prontinho. Vou varrer também. E assim é a maneira que eu preparo a pálpebra para receber maquiagem, tá? Pra receber as sombras. Vou finalizar rapidinho, passar um rímelzinho, um batonzinho e volto aqui pra fazer uns close pra vocês. Bom, então é isso, meninas. Essa foi a nossa aula de automaquiagem que vai ficar gravada aqui no YouTube agora para você poder assistir quantas e quantas vezes você quiser. Se você tiver gostado dessa aula, não se esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal para o próximo vídeo que sai na próxima quinta-feira. E é isso. Um grande beijo.